Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente com uma conversa bem interessante com empreendedores que estão aqui no nosso ecossistema de inovação, participando do South Summit Brasil 2024. Estou aqui hoje com a doutora Ana Carolina Poiker, não deu certo, isso é importante, né? Empreendedora do nosso ecossistema e que trata de um assunto do que eu tenho visto aí no mundo, é um dos top trends, tópicos que estão sendo discutidos na questão da relação de negócios que estão sendo desenvolvidos aí a mundo afora, né? Que é a parte de saúde mental. Que, obviamente, depois da pandemia a gente começou a escutar mais, mas é algo que já historicamente a gente vem tendo esse problema ou essa discussão e aí mais isolada dentro das famílias. Agora a gente tem uma coisa que está dentro das corporações. E aí tem a Habitouch. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que a Habitouch hoje ela consegue se posicionar nesse mundo de health techs, trabalhando com a questão da saúde mental e que tem que se relacionar com todo esse mundo de inovação e tecnologias que a cada dia surge novidades aí para a gente possa, ou a gente tem que muitas vezes inserir no nosso modelo de negócios. A Habitouch, ela tem um grande diferencial, que é o fato de ter vindo da academia, né? Então, assim, a gente tem um forte DNA acadêmico, né? E por muito tempo a gente escutou que isso poderia ser um impeditivo do ponto de vista comercial. E hoje a gente entende que esse é o nosso principal ativo, né? É o conhecimento técnico aprofundado. E por isso, né, que a gente se orgulha muito de estar num ecossistema como o do Tecnocook, né, que nos permite analisar todas essas tendências e conseguir separar o joio do trigo, né? Porque tem muitas trends que surgem e que não necessariamente vão, de fato, impactar, né, no segmento ou no negócio propriamente dita, né? Assim, não vai ter um impacto expressivo. A gente que tem um conhecimento técnico consegue fazer, né, essa análise de um jeito menos entusiasmado, assim, né? Que às vezes essas tendências elas acabam soando até como fórmulas mágicas, assim, para um problema que é altamente complexo. Então, assim, a saúde mental ela é uma questão complexa que ela requer múltiplos stakeholders envolvidos, né? E, portanto, também não vai ter uma solução que vai dar conta disso tudo, né? Legal. Uma coisa que eu observei num evento que eu fui recentemente era o uso de VR e AR, né? De realidade virtual, realidade aumentada, em conjunto com inteligência artificial, para trabalhar essa questão da saúde mental, né? Para, de repente, proporcionar uma melhor vida, né? Para a pessoa que, de repente, está passando por algum tipo de estresse ou tipo de divergência, né? Como é que tu enxerga essa inserção? E aí, eu pensando assim, pega o modelo de negócio da Habitouch, aí pega essas tecnologias, né? Que estão cada vez sendo utilizadas, né? Por outros negócios. Como é que tu consegue enxergar isso na Habitouch daqui a 5 anos, por exemplo? Como ferramentas, né? Então, a gente ainda está num momento... Eu estava te contando antes, assim, que, por exemplo, no meu doutorado eu trabalhei com medida implícita. Ou seja, a pessoa não tinha que informar nada a respeito, ela apenas reagia a um estímulo e eu observava o tempo de reação dela a determinados estímulos ou o movimento antissacádico ocular, né? E aqui no país a gente ainda mede o comportamento humano através de autorrelato. É a pessoa que diz, né, como ela está se sentindo, o que ela observou do seu próprio comportamento. Então eu vejo com muito entusiasmo e com um viés mais em direção à abundância do que à escassez. Então, assim, eu acho que todas essas tecnologias, realidade aumentada, estendida, tudo isso vai servir, por exemplo, para engajar as novas gerações, né? Então, assim, eu não imagino o meu filho fazendo um teste para carteira de motorista que seja em lápis e papel, né? Então, assim, a gente esse campo da avaliação psicológica, da psicologia,
ele está sofrendo uma grande disrupção, um modelo aí que está sendo suplantado pelas novas tecnologias. Então, assim, eu não vejo de maneira positiva a resistência a isso, né? A gente precisa usar a tecnologia como uma aliada. A gente teve uma conversa aqui com um líder de inovação da Eurofarma. Ele falou uma coisa interessante, que hoje a Eurofarma ela trabalha com a ponta final, que é um medicamento para quem já está doente. Né? E que ele enxerga no futuro é ele conseguir fazer com que a Eurofarma trabalhe no processo desde o início, para que ele possa, de repente, ajudar e aí com as tecnologias, de repente, prever que o Leandro está com uma deficiência e precisa de um suplemento, ou precisa de algum medicamento específico. E aí, estava conversando sobre isso, né? Vocês enxergam da mesma forma, né? Porque vocês não trabalham a ponta final. E as grandes soluções que a gente enxerga no mercado, elas trabalham só com a ponta final. Vocês acham que é o grande diferencial de vocês, não somente a questão da formação, né, que vocês têm, são doutoras, mas essa questão da visão de que tem que antecipar esse tratamento? Sem dúvida, a Habitat se posiciona como uma empresa, como uma startup que quer trabalhar com a prevenção do adoecimento mental. Então, a gente até usa uma metáfora para aludir a isso, né? Que a gente não quer ser mosca que vai atrás do que cheira mal, do que não está bem. A gente quer atuar como abelha, né? Desenvolvendo o potencial humano e contribuindo para que as pessoas desenvolvam o seu potencial pleno. Então, hoje, o mercado de saúde mental, ele é dominado por marketplace de psicólogos, né? Que, de alguma maneira, uberizam, né, a psicologia. Então, assim, a gente não tem, assim, medidas de qualidade do que é oferecido. Claro que essa foi uma solução que emergiu especialmente num cenário de congestão lá do sistema sanitário durante a crise pandêmica, e que bom, né, que as pessoas passaram a ter acesso a esse tipo de recurso. Só que na nossa visão, oferecer, por exemplo, psicoterapia para todo mundo não é necessariamente a solução. A gente precisa entender o que constitui a causa raiz desse adoecimento, né? Então, trabalhar de maneira que as pessoas construam, né, uma resiliência, que elas sejam antifrágeis ou tenham anticorpos, né, para o adoecimento mental. Legal. Uma questão, vocês duas são empreendedoras que não são da área de tecnologia da informação, são de outra tecnologia. Só que vocês desenvolvem uma solução também para esse mundo digital. Como vocês enxergam a não existência? Porque isso muitos assim, sócios, né, ou empreendedores, às vezes, eles precisam de uma área técnica bem desenvolvida. Como você enxerga assim, é bom não ter um sócio de tecnologia da informação para essa trilha que vocês estão traçando? A Habitat, ela nasceu com um sócio da tecnologia, né? E atualmente a gente tem um sócio que é da área de tecnologia. Então a gente entende que o desenvolvimento todo da Habitat se deu de uma maneira muito qualificada nesse âmbito, também pelo fato da gente se relacionar com outras áreas, né? E eu costumo dizer que a inovação, ela se constitui disso, de ligar vários pontos de conhecimento, assim, E isso era uma coisa que me inquietava dentro da psicologia. Eu me dediquei muitos anos à área acadêmica, minha sócia também é psicóloga, veio da área acadêmica. E na psicologia a gente não tem uma tradição de se relacionar com outras áreas de conhecimento. Então, são os congressos dos psicólogos clínicos, o congresso dos psicólogos organizacionais. E para nós, o fato da gente ter essa abertura, né, para a troca de conhecimento com outras áreas foi fundamental para o desenvolvimento da Habitat. Como é que é a relação de vocês com fundos de investimento? Ou investidores em geral? Vocês acharam fácil um investidor ou vocês buscam um investidor? Como é que é essa relação? E aí também trazer essa visão de como uma empreendedora, né, CEO de uma empresa,
à frente do negócio, tem que bater na porta de um mundo que ainda tá em mudança, mas ainda é um mundo machista, que é o mundo do O que eu acho, assim, são muitos os desafios, né? Sendo mulher, são muitos desafios. A gente tem filhos, a gente empreende. Então, são muitos papéis que a gente tem que orquestrar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como muito positiva a relação, né, de vários modelos mentais. Então, assim, o que eu percebo é que os homens têm um modelo mental diferente. A gente precisa saber conversar, né, a partir de um modelo mais cartesiano, né? Então, assim, mulher pensa de um jeito mais colaborativo. Então, assim, um dos grandes aspectos que eu vejo como força por nós sermos empreendedoras mulheres é o fato da gente criar uma rede de colaboração muito forte. Então, assim, e isso faz diferença. E o homem é mais competitivo. E o homem é mais competitivo, colabora menos, né? Olha mais para aqui agora. Então, teses de médio e longo prazo são mais difíceis de entender, né? Então, a mulher, ela tem também uma visão que é diferente nesse sentido, né? Mas, sem dúvida, é um mercado que eu percebo com muita oportunidade de melhoria. E no âmbito da saúde mental, agora vai vir uma segunda onda de investidores. Então, a gente teve uma primeira onda que aportou nas soluções mais rasas, tipo soluções paliativas. E agora o que eu vejo é que há necessidade de um amadurecimento dos VCs em relação ao tema, para aqueles que desejam investir, né, em soluções de saúde mental, entendendo que vai muito além, né? A saúde mental vai muito além do que um teleatendimento psicológico, do que distribuir e-book de burnout nas empresas, né? E como é que tu enxerga essa questão dos psicodélicos nesse processo? Processo da saúde mental, porque é uma coisa que vem se falando bastante, né? Eu sei que vocês fazem só um diagnóstico, e não o tratamento. A gente entrega intervenções com uma distinção, tá? Baseada em dados. Então, assim, são intervenções altamente personalizadas a partir dos diagnósticos. Pra mim, é um negócio meu. Exatamente. Então, não é uma oferta de algo genérico para toda a população. A gente, a partir da estratificação de risco, da identificação de necessidades, a gente entrega, né, as soluções, trilhas de conhecimento, porque a questão da saúde mental ainda passa muito pelo estigma, pelo fato das pessoas não reportarem, né, os seus sintomas de maneira precoce, por medo, né, de sofrerem algum tipo de preconceito, por exemplo. Então, assim, a gente tem um trabalho que é de advocacy também, né, de poder fazer. Não é assim tornar, então agora vai virar um mimimi, né? Não é isso. Porque, de alguma maneira, o empregador já paga essa conta. Eu tenho uma ideia, assim, do percentual de pessoas dentro de empresas que possuem algum tipo de problema de saúde mental? Eu vou dar um exemplo bem concreto, assim, que são dos rastreios que a gente tem feito, né? Então, assim, antes da crise pandêmica, nós encontrávamos percentuais de risco de suicídio, né, em torno de 3% a 4%. E hoje a gente encontra 15%, né, de risco de suicídio. Bastante, bastante. Bem, e como é que tu enxerga a Habitante daqui a 10 anos? Como é que será a Habitante em 10 anos, onde a gente vai ter humanoides no meio da gente, outros tipos de tecnologias convivendo com a gente, de repente vão estar em outros planetas? Como é que tu enxerga o que será Habitante em 2034? Eu acho que por mais que a tecnologia avance, nós nunca vamos deixar ou perder a nossa capacidade, né, de ser humano. Então, assim, eu gosto muito de uma lógica de ser high-tech, mas também de ser high-touch, né? Então, assim, a gente gosta, a gente precisa se sentir amado, né? A gente precisa conviver socialmente. A gente precisa, né, expressar os nossos sentimentos, a nossa singularidade. Então, assim, eu acredito nisso, assim, eu tenho uma visão otimista. Eu não vejo a tecnologia necessariamente como uma ameaça.
Vamos pegar esses implantáveis, né? Que agora tem o Neuralink lá do Elon Musk. Tu acha que isso não vai ter vai ser um game changer aí dessa questão da saúde mental, que no momento que tu conseguir fazer uma conexão da tecnologia direto com o teu cérebro, tu vai conseguir tratar muitas vezes sem a química necessária, algo... Tomara que isso aconteça logo, né? Tem tanta gente sofrendo e muita gente que sofre porque não tem acesso a tratamento adequado, porque não acessam o serviço de saúde. Então, assim, antes disso, a gente tem tanta coisa ainda, né, para fazer, né? Tem gente que não tem saneamento básico, né, e que sofre por isso, né? Então, eu acredito que a tecnologia, ela vai vir, né? A gente não deve se sentir ameaçado. Quem dera que o SUS, né, possa aderir a soluções como a da Habitat, por exemplo, né, para favorecer aí o acesso de quem precisa tratamento, né? Como é que tu enxerga agora, finalizando South Summit Brasil, né? Não sei se tu passaste aqui todos os 3 dias, mas o que foi bom, né, para Habitat estar num ambiente como esse do South Summit? Dá um orgulho enorme do Portinho, né? Assim, eu fico, como gaúcha, muito feliz, né, de Porto Alegre tá fomentando o ecossistema de inovação, né? E a gente poder conviver com tanta gente diversa, pessoas de outros países, vendo o potencial também na nossa cidade. Então, assim, eu achei incrível, né? Em relação ao ano passado, eu acho que houve um amadurecimento do South Summit, né? Eu vi muito mais conversa sobre investimento, sobre quem realmente quer fazer com que os negócios aconteçam, né? Do ano passado eu achei algo mais, assim, eufórico, todo mundo se encontrando, assim, parecia uma grande rave, né? E agora, assim, nesse ano eu achei a coisa mais serena, mais organizada. E eu acho que Porto Alegre aí, tá aí todo mundo, né, que lidera essa iniciativa, tá de parabéns. E o Tecnopuc também, né, um orgulho aí fazer parte também do ecossistema e tá aqui. Ok, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pessoal. Estamos aí, mais uma entrevista bem interessante. Ficamos aí para a próxima, aguardando o próximo entrevistado.